Bom, primeiramente, bom dia a todos, todas e todos. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, agradecer aos colegas de mesa e também a organização do evento e vocês que estão aqui discutindo com a gente. Eu hoje vou falar um pouco sobre a questão de decolonização e da avaliação. Então, o que eu quero trazer é muito mais algumas reflexões para a gente conversar. Eu acho que eu trago é pensando nesse sentido dialógico também, de entender o que ressoa, o que faz sentido no campo da avaliação quando a gente está olhando para práticas de decolonização. Então, me apresentando rapidamente, eu sou Patrícia Conrad Silva. Eu sou do GIF, do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, que é uma associação sem fins lucrativos que reúne investidores sociais, né, empresas, institutos e fundações que fazem filantropia e investimento social. Atualmente a gente tem cerca de 170 associados. Sou formada em comunicação, né, depois migrei para antropologia social, me defino como antropóloga e estou como coordenadora de programas da área de conhecimento no GIF. Sou professora, pesquisadora e sempre tentando fazer essa ponte entre pesquisa e impacto social, né, pensando academia e prática. Então, para começar a nossa conversa, eu queria trazer um exemplo, né, de uma experiência de trabalho que eu tive alguns anos atrás, que foi com uma comunidade tradicional, né, um povo originário, uma população, um grupo indígena, que ia receber recursos de uma organização internacional, né, recurso de filantropia e de investimento social privado. E eu não vou nomear, enfim, as organizações, né, nem o grupo, porque eu acho que, enfim, para preservar a identidade, mas foi uma experiência em que a gente foi para as aldeias justamente para fazer um treinamento para a questão de prestação de contas, a relação com o recurso que essa comunidade ia receber, a relação que eles iam estabelecer com parceiros, né, que agora passavam a ser então fornecedores para esse projeto. E o que eu me lembro assim do Cacique dizer muito enfaticamente era que essa organização estava pedindo, uma organização internacional, estava pedindo muita contrapartida para pouco recurso, né? E no final das contas o projeto acabou não saindo do papel, o que para mim foi uma frustração pessoal muito grande, porque eu estava muito interessada em fazer esse trabalho junto com eles, e também acredito que para todas as organizações envolvidas e para essa comunidade, né, que ia financiar o seu plano de vida, também imagino que tenha sido uma frustração grande. Por que eu trago, né, esse exemplo? Justamente porque a partir dessa discussão de colonização a gente vai olhar para essas diferentes formas de estar no mundo, né, diferentes cosmologias, e entender um pouco dessa necessidade de criar pontes e de tradução também entre os interesses de quem está financiando, quem é também contratante e gestor de avaliações, e quem é o público, né, desses projetos ou desses repasses de recursos, né, que pode ser projetos executados pelas organizações de investimento social privado, mas pode ser também repasse de recursos. Então eu organizei um pouco aqui a apresentação com um contexto, né, trazendo um pouco então de onde eu estou falando, o próprio conceito de decolonização e da avaliação e caminhos possíveis para a gente pensar. Eu parto então da agenda de avaliação, que é uma agenda que a gente tem dentro do GIF, dentro da área de conhecimento, que existe desde 2019, justamente com o objetivo de disseminar e qualificar as práticas e usos de monitoramento e avaliação dentro do investimento social privado. Então, o principal papel da agenda de avaliação não é realizar as avaliações para os investidores sociais privados, mas sim ajudá-los a pensar e problematizar essas práticas. E a gente realizou em 2022, aí, com o apoio da Fundação Itaú, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e Fundação Roberto Marinho, o 16º Seminário Internacional de Avaliação, que naquele momento
teve como temática a avaliação e democracia. E na nossa palestra de abertura, a gente teve a presença da Deline Sibanda, né, ex-presidente da Associação Africana de Avaliação e que atualmente é representante regional do sul da África no Centro de Política Africana. E ela trouxe muito essa discussão da decolonização na avaliação, e foi a primeira vez que eu comecei a refletir sobre esse conceito e essa prática aplicada à questão de monitoramento e avaliação. E ela defendeu justamente, né, essa necessidade de democratizar e decolonizar a avaliação, olhando para os conhecimentos e culturas locais, reconhecer a história de colonização e de opressão, né, aos diferentes povos, e valorizar a língua, história, etnicidade e outros elementos culturais. E ela trouxe como exemplo, um exemplo já aplicado de avaliações que estão sendo feitas, o Made in Africa Evaluation, né? As avaliações feitas na África, que é uma iniciativa que está englobada pela FREA, que é essa Associação Africana de Avaliação, que foi fundada em 1999, e que tem como valores centrais justamente essa ideia de decolonizar os processos avaliativos e também os avaliadores, as pessoas avaliadoras, né? A partir de algumas premissas, como ela coloca, de indigenização, né? E a indigenização entendida, então, como essa centralidade do pensamento local, centrada, nesse caso, em África, a participação e avaliação baseadas no respeito mútuo, então esse entendimento de que os sujeitos com os quais a gente trabalha, eles não são objetos de pesquisa, eles são sujeitos que precisam ser entendidos e ser encontrados no seu contexto, na sua realidade, e se desconstruir essa lógica hierárquica que a gente tem de conhecimentos e saberes, né? Que eu acho que essa é uma questão muito importante. Na verdade, não é determinar que agora a gente vai fazer uma virada e vai substituir uma coisa pela outra, mas é entender que durante muito tempo, pelo processo colonial, a gente hierarquizou saberes e formas de estar no mundo. E aí a gente traz, né, ela traz, na verdade, a filosofia do Ubuntu, por exemplo, né, o eu sou porque tu és, esse reconhecimento de que somos todos interconectados, somos ligados e temos esse sentido de comunidade, né, e a gente precisa funcionar em interdependência e complementaridade. Então, esse seria um exemplo, né, de paradigma a gente se pensar. Depois eu vou trazer outros também, mas esse seria, né, a centralidade do que ela traz do Made in Africa Evaluation. Ainda discutindo a decolonização da avaliação, a gente começa a olhar para produções também locais, né, produções a partir do sul global, e no nosso caso produções brasileiras que estão olhando para o conceito, e a gente tem um ensaio, né, que foi publicado na Revista Brasileira de Avaliação em 2021 pelo Antônio Ribeiro e o Max Viana Gasparini, que é justamente uma discussão de decolonização da avaliação, né, uma análise crítica da avaliação a partir da decolonialidade. E aí eles colocam toda a questão da gênese do próprio monitoramento e avaliação nesse contexto norte-americano, né? Aí no pós-Segunda Guerra Mundial e corrida por influência geopolítica na Guerra Fria, e como começa a olhar para políticas do chamado desenvolvimento, e aí principalmente centrado na questão de educação. E uma das problematizações que a gente traz é justamente relativa ao conceito de desenvolvimento, né? O que a gente entende por desenvolvimento? Quando eu digo a gente, eu estou pensando principalmente, né, nesses contratantes e nesses gestores e nas pessoas que estão desenhando os projetos e as intervenções, que muitas vezes vão impor a sua forma e a sua visão de mundo que não faz sentido para essas comunidades. E aí a gente tem uma referência que é um antropólogo colombiano, que é o Arturo Escobar, que é uma das principais referências, que vai problematizar esse conceito e vai trazer uma noção, inclusive, de pós-desenvolvimento, né? Ou seja, de superação desse paradigma de desenvolvimento, que é esse desenvolvimento centrado numa lógica de crescimento econômico, de um crescimento que a gente sabe que está falido e que não é sustentável, né? E que a gente precisa desenvolver outras formas e entender outras formas de estar no mundo, porque estamos rumo ao colapso, né? Então ele traz aí o pós-desenvolvimento como uma miríade de críticas sistêmicas
que vão além desse paradigma de desenvolvimento que separa muito a natureza e a cultura, né? Que é esse pensamento dicotômico de que o lugar da cultura e da humanidade está descolado da natureza, e aí a gente ainda segmenta dentro dos humanos em gênero, religião, casta e classe as pessoas, desconectando aquilo que deveria estar interconectado, né? Então é esse pensamento eurocentrado que muitos pensadores vão trazer como pensamento colonial, mais eurocentrado e principalmente branco, que faz essa dissociação entre natureza e cultura, que é uma forma de violência, né? E violência que a gente vê materializada na desigualdade social, que cada vez é mais marcada, né? E mais forte dentro dessa lógica de uma globalização corporativa. E aí, como alternativas, eles vão trazer as discussões do pluriverso, né? O pluriverso justamente como esse entendimento. Eu acho muito também o que o professor trouxe, né? Da questão do universalismo, como se fôssemos todos iguais e existisse uma forma de estar no mundo. E eles vão trazer um dicionário de pós-desenvolvimento, olhando para essas outras formas, que aqui até deveria estar entre aspas, né? Filosofias, que é aquilo que os brancos e acadêmicos chamam de filosofia, né, ou mudanças de paradigma, de outras formas de existir. Então, justamente o no-flay, né, essa palavra do Senegal que foi trabalhada também por um autor português, que é o Rogério Roque Amaro, que fala sobre desenvolvimento ou pós-desenvolvimento e esse embate no debate entre os conceitos, e ele vai fazer a proposta de separando envolvimento para esse tentar chegar num diálogo justamente. Então, de novo, não dessa coisa de trocar uma ideia por outra, mas conseguir colocar em diálogo e fazer uma interconectividade. E o próprio bem viver, que também, né, apareceu aqui na nossa palestra de abertura, nas palavras muito lindas do Baniwa, que é justamente essa questão de se voltar, né, para olhar essa interconexão do social com o ambiental a partir da solidariedade humana e da natureza, e não só na atividade econômica e produtiva, senão em todas as dimensões da existência social. Então, o bem viver, ele seria justamente essa ruptura com o eurocentrismo e com essa produção de conhecimento mais eurocentrada, e estaria na contramão do modelo de desenvolvimento que considera a terra e a natureza apenas como insumos para a produção de mercadorias de rápido consumo e de rápido descarte. Então, acho que a gente entra muito também nas discussões de decrescimento, de desinvestimento, né, dessa lógica extrativista que a gente tem, e começa a pensar numa economia mais regenerativa e mais sustentável. Dentro da discussão de decolonização da avaliação, ainda nesse ensaio, né, eles trazem então algumas diretrizes que a gente pode pensar, que é justamente de desnaturalizar essa prática avaliativa como algo neutro, né? E eu acho que isso também apareceu muito bem, que a neutralidade, a gente sabe que ela, dentro de qualquer processo de pesquisa, ela não é possível. A gente sempre tem um ponto de vista, né, e um saber localizado a partir de onde o pesquisador está falando e que influencia naquilo que está sendo observado. E isso vai desde a física até a própria produção das ciências sociais. De ser centrada nessa questão da racionalidade e movida apenas pela busca do bem-estar e desse paradigma do desenvolvimento. E aí o caminho de libertação em relação à colonialidade, passando por essa questão de avaliadores e avaliadoras críticos ao que está sendo colocado, né, a grupos e formas de viver e de pensar, de estar no mundo, que tem sido historicamente dominado ou oprimido. E no Brasil e na América Latina se começam a levantar então discussões sobre diferentes formas de fazer avaliação, que pode ser, né, que são chamadas aí como avaliações construtivistas, participativas, democráticas, críticas, colaborativas, deliberativas, e aí a gente pensar o que a gente pode, como é que a gente pode colaborar para desenvolver essas outras formas de medir, avaliar e, de preferência, estar junto, né,
desde o início do desenho do projeto já, ou da intervenção, ou da política, de forma participativa, e uma participação que seja de realmente envolvimento. E aí a gente traz algumas premissas da antropologia, né, justamente como a própria antropologia como uma forma de estar no mundo, né? Então essa presença, e aí me chama a atenção, né, ao longo dos dias de debate, eu vi muita coisa interessante e poucas vezes a gente falar em etnografia ou no fazer e no pensar etnográfico dentro dos processos avaliativos. E me chama a atenção da gente não trazer essa forma de produção de conhecimento, que é um conhecimento que só consegue ser gerado de perto e de dentro das comunidades, né? Ainda parece tudo muito externo, assim, vem um avaliador externo, faz uma consulta, faz uma escuta, mas, né, não participa. E a própria etnografia, ela surge no momento colonial, né? Ela tem esse histórico, muitos antropólogos eram contratados por Estados-nação para ir conhecer formas de viver de populações que vieram a ser colonizadas. Então, a subversão, né, desse uso também da antropologia, que a partir ali dos anos 60, anos 70, começa a olhar para cima, entre aspas, né? Olhar para as elites também, olhar para os implementadores das políticas, olhar para burocratas e não só, né, para as pessoas que estão nos territórios. E aí, acabou? Tá, já estou finalizando. Passando aqui ainda nos caminhos possíveis, já finalizando, né, a gente traz então esse não uso mais da participação como simplesmente uma obtenção de informação, mas sim desse nível horizontal de interlocução, né, com as pessoas que a gente encontra em campo, deixar de fazer uma aplicação acrítica e descontextualizada de modelos e planos de avaliação pré-formatados, que principalmente, né, vêm dos próprios contratantes, e aí tem essa questão, toda essa discussão também da gente levar esse conhecimento local para os contratantes e para os gestores de avaliação, que muitas vezes são esses sujeitos do investimento social privado, né, a criação de laços e nutrir mais debates, né, e discussões e trocas e conversas como essas para a gente problematizar as práticas. E por fim, eu deixo só aqui, a gente tem feito, né, dentro desse guarda-chuva do conceito de decolonização, uma série de publicações no escopo da agenda de avaliação, pensando nessa importância de produzir conhecimento local e a partir de diferentes vozes. A gente fez uma nota técnica sobre avaliação e equidade, já publicações em parceria com a Rede Brasileira, né, sobre as diretrizes para a prática de avaliação, mas avaliação menos desigualdades, modelo baseado em confiança para a prática de avaliação na filantropia, debriefing da Associação Africana de Avaliação, e agora a gente vai lançar uma nota técnica problematizando o próprio conceito de impacto, né? O que a gente está falando quando a gente traz impacto social. Mas, então, é um pouco isso que eu queria trazer para a nossa reflexão e debate. Obrigada, desculpa por ter passado um pouquinho o tempo.